No gráfico seguinte está representado o gráfico de f. Determine o domínio e o contradomínio da função f. Somos levados a concluir que o domínio é o intervalo menos 6 a 9, excepto o número 4, e o contradomínio é o intervalo de menos 5 a 6, pelos motivos que passamos a expor. O domínio poderá, graficamente, observar-se, pode concluir-se relativamente ao domínio, tirar-se conclusões, quando traçamos retas verticais e estas interceptam o gráfico da função. X igual a menos 6 intercepta o gráfico da função, x igual a menos 5.9 também, a reta de equação x igual a menos 5 também, e vai-se mantendo esta propriedade, mesmo no menos 1, por aqui fora. Quando chegamos ao 4, temos que a reta x igual a 4 não intercepta o gráfico da função, uma vez que temos aqui uma bola aberta. Isto significa que tem uma interrupção no ponto da abscissa 4. Portanto, a reta de equação x igual a 4 não intercepta o gráfico da função e somos levados a concluir que 4 não pertence ao seu domínio. A situação de interceptar vai prosseguir a partir do 4, chega ao 7, vai por aqui fora e quando chegamos ao 9, dá-se o caso de x igual a 9 não interceptar novamente o gráfico e põe fim ao processo, a este processo geométrico, uma vez que aqui está bola aberta. Conclusão. Todos os pontos do domínio vão ser de menos 6 até ao 9, com exceção do ponto 4, é a única interrupção que tem. Quanto ao contradomínio, vai ser o intervalo de menos 5 a 6, porque as retas horizontais que interceptam o gráfico são todas do tipo y igual a b, onde o b pertence ao intervalo menos 5 a 6, ou seja, y igual a menos 5 intercepta o gráfico, pelo menos uma vez, y igual a menos 4, 5 também, quando chegamos ao y igual a 3, 8, vai interceptar o gráfico em 3 pontos, portanto, intercepta neste ponto e eventualmente num ponto aqui. Portanto, todas as retas, até a reta de equação y igual a menos 3, portanto, a reta de equação y igual a menos 3, apesar de ter aqui uma bola aberta, intercepta aqui em infinitos pontos o gráfico da função. Portanto, há aqui uma infinidade de pontos. Portanto, o 5, o 5.1, o 5.01, o 5.0001, o 5.000001. Portanto, só com este processo do 5 conseguimos infinitos pontos. E esta propriedade vai se manter. Mesmo no 4 vai-se manter de 7 em 2 pontos e depois a partir do 4 passa de 7 a só num e temos então que o processo tem fim quando o y é 6. A reta y igual a 6 é a única que fica esta propriedade e portanto a projeção do gráfico no eixo dos y vai ser todo o intervalo desde o menos 5 até ao 6, excluindo o 6. No gráfico seguinte está representado o gráfico da função g, ou melhor, parte do gráfico, porque o gráfico prolonga-se para infinito, portanto aqui só está representado até ao 7,5, pois esta reta prolonga a sua descida para infinito. E queremos o domínio contra domínio de g. Domínio, se traçarmos retas verticais, quais são as retas que vão apanhar o gráfico da função? Todas as que fiz até ao momento, x igual a menos 5, não apanha, mas x igual a menos 4 também não. Mas a partir do menos 4, menos 3.9 já apanha. Portanto, inclusivamente a reta de equação x igual a menos 2. Continuando, x igual a 2 também apanha e vai prolongar-se para mais infinito, x igual a 7, x igual a 8, x igual a 1000. Portanto, o domínio vai ser de menos 4 a mais infinito, menos 4 aberto, porque temos aqui uma bola aberta. Um outro modo de ver o domínio era projetar o gráfico no eixo horizontal. Ou seja, a sombra que o gráfico faz no eixo horizontal, se nós considerarmos todos os pontos que temos no gráfico e os projetarmos no eixo horizontal, vamos ficar com uma linha contínua a partir de menos 4 a mais infinito. E agora, uma surpresa. O contradomínio vai ser de menos infinito a 3 reunido com 4. Estou certo que muitos de vós estariam tentados a pensar que o contradomínio seria o conjunto, o intervalo de menos 3 até 3, e eventualmente reunir com o ponto 4. Ou seja, as retas horizontais que se estão a ver vão ser desde y igual a menos 3 até ao y igual a 3 sem interrupções. Mesmo aqui nesta zona, vai interceptar o gráfico neste ponto, no ponto 0,1. Portanto, a reta y igual a 1 ainda intercepta o gráfico, até y igual a 3 e depois teríamos de saltar para a reta y igual a 4. Interromper para depois ficar com a reta y igual a 4. Portanto, este seria o contradomínio que seria de esperar. Mas não nos podemos esquecer que esta reta apenas está a parte dela aqui representada e como ela se prolonga para mais infinito, nós vamos ter que, a partir de determinada altura, vai ficar mais baixa que menos 3, vai ficar abaixo de menos 3 a ordenada dos pontos da reta e, portanto, vamos ter que
o seu contradomínio vai ser de menos infinito a 3 reunido com 4. Estamos perante uma rasteira deste tipo de assunto, que é apenas mostrar parte do gráfico e pretende-se que o estudante preveja a regularidade da função, portanto, neste caso, vai-se manter esta reta e que perceba que o contradomínio não é apenas aquele que estamos a visualizar, porque aqui está representado não o gráfico de G, mas sim parte do gráfico de G.